Bom dia, meus irmãos, um feliz sábado. Particularmente, estou bastante feliz, porque eu percebi que mesmo em meio a tanta coisa difícil que estamos vivendo e passando, a obra de Deus, ela não parou. Mesmo em meio a toda essa situação, a toda essa realidade que estamos passando, a obra de Deus, ela continuou. E o resultado disso é que hoje estamos chegando aí ao final da nossa Semana de Oração Jovem. Para quem sabe, a Semana de Oração Jovem é uma das semanas, é um dos programas mais difíceis que exige aí uma dedicação muito grande do Ministério Jovem. E graças a Deus, mesmo em meio a toda essa situação, conseguimos concluir a nossa Semana de Oração Jovem. Eu estou um pouco triste porque ela já está chegando ao fim. Hoje é o último dia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que Deus, Ele passou aí toda essa semana falando comigo e com você de uma forma tremenda. Deus é maravilhoso. Que unicamente o nome de Deus seja louvado através dessa música. Há coisas que jamais entenderemos, estão além do nosso compreender comum. São tantos os porquês que nos trazem dor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Amigos e queridos que partiram sem razão, nos deixando só o vazio, nos deixando a solidão. Os sonhos destruídos, uma vida sem amor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxuga.
Um dia o céu vai revelar coisas que olhos nunca viram e homem jamais sonhou. São coisas que o Pai nos preparou. O céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou. E as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar um dia o céu vai revelar. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos desejar para todos vocês um feliz sábado, que Deus esteja com cada um de vocês, e nós estamos aqui para mais um sábado estudar um pouco mais sobre as lições que a Bíblia traz para cada um de nós, e agradecidos também porque Deus nos proporcionou um final abençoado da Semana de Oração Jovem. Então, que todos sejam abençoados e fiquem com esse Deus maravilhoso. O nosso tema da lição dessa semana é o poder da oração intercessória. E baseado nisso e focado nesse tema, eu quero pedir agora que o Rony faça uma oração para que nós possamos começar o nosso estudo. Oremos. Ó Deus, nós queremos te agradecer por mais um momento que o Senhor nos concede. Momento esse, Senhor, que vamos recapitular a lição que estudamos durante a semana. Tiremos, Senhor, grandes lições e grandes bênçãos dessa lição. Que nós possamos, neste momento agora, compartilhar as experiências e as ideias que tivemos ao longo dessa semana. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco neste momento, que nos conduza durante toda esta escola sabatina e durante todo o culto, em nome de Jesus. Amém. O nosso verso para memorizar está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, e diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Rony, baseado aqui nesse texto de Tiago, capítulo 5, 16, nós devemos confessar os nossos pecados para que possamos receber algumas bênçãos, algumas coisas que Deus nos oferece. Mas, se Deus sabe todas as coisas, por que nós devemos fazer isso? É interessante essa pergunta, né? Porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Tem um texto na Bíblia que diz que quando nós ainda estamos nos formando no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhece. Então, Deus realmente ele sabe todas as coisas. Mas a pergunta, se Ele sabe, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que suplicar? Por que eu tenho que interceder? Né? E uma coisa que me chama mais atenção na questão da oração, se a gente olhar ela dentro da teologia, Deus ele quer que nós falemos com Ele, que nós oremos para nos aproximar dEle. Então, o sentido da oração, Anderson, é justamente a proximidade de nós com Deus. Ou seja, para que nós nos aproximemos dEle, nós temos que ter uma comunhão. E onde é que nós adquirimos essa comunhão? O primeiro ponto dele é através da oração. E a questão da oração, ela intercessória,
ela é para, através dessa proximidade que a gente tem com Deus, nós possamos alcançar bênção para aquelas pessoas que nós estamos intercedendo. Vê que coisa profunda. Então, eu consigo, não de mim, mas através do poder de Deus, com as simples orações, simples no sentido de ser fácil de eu fazer isso, mas não simples no sentido da oração em si, porque ela é uma oração complexa e que também tem poder, né? Através de uma oração que eu faço e da minha proximidade com Cristo, eu posso alcançar uma bênção para uma pessoa que eu estou intercedendo. Então, por isso que o texto que você leu, ela termina dizendo assim: porque muito pode, por sua eficácia, a súplica. Então, quando nós suplicamos a Deus, através do poder dele, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Ou seja, não pode ser qualquer oração. Primeiro, nós devemos nos aproximar de Deus. Isso é uma característica que tem a oração, nos aproximarmos desse Deus que pode todas as coisas. E também suplicar. Não pode ser qualquer oração, na verdade, né? Tem que ser uma súplica. E o texto termina falando que tem que ser a súplica de um justo para que possamos desfrutarmos aí desse poder que Deus nos oferece. E, Tamires, o que seria essa pessoa justa ou as coisas justas para que nós pudéssemos desfrutar desse poder que Deus nos oferece? Esse conceito de quem é justo, tem algumas passagens na Bíblia inteira, né, trazendo características de pessoas justas, mas eu trouxe aqui duas, para ser bem breve, que está lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui está falando que uma das principais características presentes em uma pessoa justa é a fé. Ela viver por causa daquilo, ela viver em prol daquilo, e o combustível de vida daquela pessoa ser a fé. E para entrar melhor nesse contexto, no capítulo 3, ainda em Romanos, do verso 22 ao 24, diz o seguinte: a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que é justa, ela não tem um conceito de que os seus próprios atos de justiça a fazem ser uma pessoa boa, se assim podemos dizer. Podem haver crenças no mundo aí afora que acreditam que os nossos atos, aqui presentes neste mundo de justiça, vão justificar, muitas vezes, as nossas falhas ou nos garantir um lugar na Canaã celestial. E nós bem sabemos que nós não precisamos justificar os nossos atos. E sim, Cristo já justificou ele por nós. Então, a partir do momento que a gente tem fé, que a gente acredita e aceita e reconhece esse sacrifício, é quando nós nos tornamos pessoas justas. Não porque nós fizemos algo justo por nós mesmos, mas sim porque alguém maior que nós já teve essa justiça, já pagou o preço que nós precisaríamos pagar um dia. Muito bem. A justiça vem do nosso Senhor Deus, né? E essa súplica, essas orações, elas têm relações não só com o justo, com a justiça, com as boas obras, mas também tem relação com o que a lição vem trazendo aqui, que é o derramamento do Espírito Santo em plenitude, né? Esse derramamento é de extrema importância para a vida de um cristão, para que ele possa caminhar em pleno poder de Deus. Essa relação de orar e receber o Espírito Santo, como já vimos, é de extrema importância em nossas vidas. Aí eu queria, Rony, que você falasse um pouquinho sobre isso, essa questão desse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vimos um relato onde nós vimos várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Nós vimos falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Em outras passagens nós vemos a plenitude do Espírito Santo. Tem outras que se encher do Espírito Santo, né? E muitas vezes nós podemos fazer a pergunta por quê? E aí, como isso acontece? Nós vemos um relato bíblico que está lá em Atos, capítulo 1, no versículo 14, que diz assim, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Então, o que é a plenitude do Espírito Santo? É justamente eu me encher do Espírito para um propósito. Aqui, os discípulos, junto com essas mulheres que eu citei, eles se juntaram e eles passaram alguns dias em oração. Então, veja a atitude que eles teve. Para primeiro, aqui eles alcançaram a plenitude do Espírito, através da oração. E por quê? Aí, quando nós vamos para o capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. Então, vê que é uma coisa contínua. Primeiro, eu alcanço a plenitude. Depois que eu alcanço a plenitude, aí vem um derramamento do Espírito Santo. E depois que o Espírito é derramado, aí sobe Pedro para pregar. Sem nem saber ler, um homem ignorante, e o resultado do seu sermão, quase 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Então, veja que o poder não está em Pedro, mas sim do Espírito que desceu sobre ele. Nós podemos, quando nós intercedemos por alguém em oração, o poder não está na gente, né? Se a gente olhar o relato de Cristo, ele não fez nenhum milagre com o seu próprio poder. Ele não usou o seu poder. O poder vinha de quem? Vinha do Eterno. Então, o derramamento do Espírito Santo na nossa vida vai passar a acontecer depois que nós alcançarmos a plenitude, que é através da oração, do estudo da palavra. Para mim, me encher do Espírito, eu tenho que primeiro me esvaziar de mim, né? Porque quando eu não posso, o Espírito não pode estar em mim se eu estou cheio de coisas que não vêm dele. Então, primeiro eu me esvazio, isso é tudo com súplicas e orações também. Depois eu alcanço a plenitude, o Espírito Santo me enche e agora eu transbordo esse Espírito para as outras pessoas. Então, essa é a importância de orarmos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental, na verdade, na vida de um cristão, para que sua vida ela caminhe pelos caminhos estreitos que Deus tanto fala, que Ele vai nos levar às mansões celestiais. Na verdade, Anderson, sem Ele, a gente não pode fazer nada. Porque se hoje eu estou aqui, é porque você me deu estudo. Mas o poder não estava em você. Foi o Espírito Santo que me convenceu através de você, né? Então, para cada um da gente estar aqui hoje ou seguir um caminho, a gente precisa estar com o Espírito, né? Aí, Rony, eu estou com o Espírito e mesmo assim é uma vida contínua. Eu não tenho algumas denominações que diz que depois que eu me batizei, eu estou com o Espírito para sempre. Mas isso aí é uma coisa contínua. Minha espiritualidade é diária. É comunhão, realmente. Então, hoje, na verdade, eles dizem que quando eu me batizo, eu estou salvo para sempre. Não é assim. A salvação é diária, porque todos os dias a gente tem que queimar uma etapa de nossa vida. Porque nossa maior batalha é contra o próprio eu, né? E a gente só consegue vencer esse eu através do Espírito Santo. Então, essa busca, ela se torna impossível alcançar a eternidade sem que o Espírito esteja comigo. Verdade. E Rony, meus irmãos, tocou em um assunto muito interessante, que é a proclamação do Evangelho. É o nosso propósito aqui nesta terra, que é levar essas boas novas para aquelas pessoas ainda que não entendem ou não sabem, ou ainda não conheceram o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Falando um pouquinho disso também, dessa proclamação aí do Evangelho, esse Evangelho eterno, eu queria que Tamires pudesse fazer seu comentário a respeito dessa proclamação desse Evangelho eterno. Quando fala logo assim de proclamação do Evangelho, de pregação, né? A primeira coisa que realmente vem na minha mente é essa. É pregar, é falar de uma forma direta e clara a mensagem de Deus. Só que a gente bem sabe que essa não é a única forma de proclamar o Evangelho. Pode ser a que vem logo no momento, pela vivência que nós temos. Mas a gente bem sabe que existem várias outras maneiras que são, sim, ferramentas positivas para a gente proclamar o Evangelho. A música, ela tem um poder muito forte de tocar corações, quando muitas vezes até uma pregação não consegue tocar. Então, a música ela consegue chegar a momentos que descrevem aquele momento que você está passando, e é um conforto, você sente ali a presença de Deus. E outra que é muito importante, que aí é o tema principal, né, da nossa semana, é a oração. Eu tenho certeza que, quando o Rony recebeu esse estudo, se não tivesse orado por você, teu coração não estaria pronto para receber aquela palavra.
Quer dizer que se eu falar a mensagem de Deus sem orar pelaquela pessoa é em vão, com certeza? Não necessariamente, mas com certeza você está meio que fazendo aquele trabalho pela metade, sabe? Você vai, você prega a mensagem, digamos que você fez ali 50%, mas o restante é com Deus. E Deus só vai fazer isso quando você pedir. Você interceder pelaquela pessoa, porque Deus ele não obriga, a gente bem sabe que isso vai contra os preceitos de Deus. Ele não vai obrigar eu a aceitar a sua graça, Rony a aceitar, ou Anderson a aceitar. Mas o que realmente deve acontecer é a gente ter essa empatia pelo nosso próximo e com aquela intenção realmente de proclamar a mensagem, num estudo, por exemplo, mas ter aquele momento de oração antes, para que Deus mande seu Espírito e prepare aquele terreno para que a semente que seja plantada possa também dar frutos. Verdade. E o Espírito de Deus, ele tem que estar presente também porque nós vivemos uma guerra, né? Uma luta contra coisas e seres que nós não vemos. E pensando nisso, eu vou convidar vocês a abrirem aí em Apocalipse, para lermos aqui um texto, Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9. Em Apocalipse 12, a partir do verso 7, diz o seguinte: houve peleja no céu, ou seja, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse texto aí fala dessa guerra, essa luta cósmica que nós vivemos, né? Os textos contam essa batalha, e eu queria saber, Rony, contra quem essa batalha e quais ferramentas você e nós podemos utilizar para que nós tenhamos sucesso ao enfrentar essa batalha. Efésios capítulo 6, verso 12, ele nos responde contra quem é, né? Diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, primeiro você leu que o diabo foi expulso aqui para a terra com seus anjos. Segundo o apóstolo Paulo, ele fala que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra esses poderes. Com outras palavras, nossa luta é contra os poderes celestiais do mal, os anjos do mal agora, que foi expulso do céu, e é uma luta que a gente não consegue vencer por si só. A gente não consegue vencer essa batalha. Então, eu me lembro do momento que Jesus está no Getsemane, e ele chama seus discípulos, né? E ele chama ali Pedro, Tiago e João para separar e diz, fica aqui orando comigo, né? E quando volta, eles estão dormindo. E Jesus disse, mas rapaz, por 1 hora você não consegue ficar comigo? Aí disse, quando eu chamei você aqui para orar, foi porque eu sei o que vai acontecer na sua vida. O espírito ele pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus quis dizer assim, você precisa orar, você precisa dedicar tempo, você precisa pedir auxílio do céu para poder vencer essa batalha. Então, lá no Getsemane, Jesus nos ensina isso. Ele nos convida a ter uma comunhão com Ele, porque sem o auxílio do Eterno, a gente não consegue vencer. Não consegue vencer, porque quando ele diz, a carne é fraca, é porque realmente é. Então, se nosso espírito não estiver muito forte e que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, não conseguimos vencer as forças do mal. Então, para a nossa caminhada cristã, a oração, a comunhão, o nos aproximar de Jesus, é uma das únicas ferramentas que nós temos para poder vencer esses poderes. E quando nós nos ajoelhamos, tem uma frase que diz que quando nós nos ajoelhamos, o inferno treme. E é verdade, porque ele sabe que agora a luta não é nossa. Tem alguém lá em cima que comprou a briga por nós. E outro detalhe, além dele comprar a briga por nós, o diabo sabe que ele já está derrotado. Então, a intercessão de Cristo, dos anjos, é justamente para mostrar ao diabo que tem alguém lá em cima que olha por nós.
Amém. E nós vimos aí que nós somos totalmente dependentes de Deus e da misericórdia dele, né? Tamires, nós falamos de guerra aqui, de luta. Por que e para que existe essa guerra? E o que podemos fazer para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o único que pode nos salvar dessa guerra? É interessante que o conceito de guerra, se a gente for observar, a guerra ela sempre vai ter um início quando há uma discordância ou quando há um objetivo em comum entre pessoas, se assim eu posso dizer aqui, olhando para o nosso mundo, diferentes querem o mesmo objetivo, sendo que aquele só pode ser de um. Então, eles vão batalhar, vão guerrear para que haja um vencedor e aquele vencedor ganhe o grande prêmio. No céu não foi diferente. A guerra começou no céu, mas ela veio para a terra. No céu, Satanás ele discordou de muitos pensamentos e da forma com que Deus regia aquele local. E ele também queria a mesma coisa que Deus tinha. Ele queria subir além das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Então, aquilo gerou em Satanás que no coração dele a vontade de ter algo que não era dele, de ser maior, de conquistar algo maior. Então, aí surgiu essa guerra, esse conflito. É interessante que, para a nossa mente humana, tão significante, não dá muito para entender como é que um ser que era perfeito, num local perfeito, com um Deus perfeito, nele surgiu a imperfeição. Como é que, parando para pensar, como é que isso aconteceu? Né? Realmente, algumas coisas só serão reveladas no céu pelo próprio Deus. Mas isso aconteceu. Ele olhou aquilo e disse, não, eu quero mais, eu quero aquilo que não é meu. Então, ele quis batalhar para que conseguisse aquilo ao qual não pertencia. E, como sabemos, ele não ganhou essa guerra ainda vai, digamos assim, se infindar, mas bem sabemos quem já a venceu. Entretanto, ele conseguiu arrastar consigo, né, uma terça parte, e hoje ele sabe, desde o início, ele sempre soube que ele nunca venceria essa guerra. Hoje, ele sabe que ele não vencerá essa guerra, porque ela já foi vencida há muito tempo atrás, quando Jesus morreu na cruz. Então, ele sabe que ele não consegue vencer a Deus. Se ele sabe que ele não consegue vencer a Deus, ele vai tentar ao máximo pegar em pontos que eu não posso dizer pontos mais sensíveis de Deus, se assim eu posso dizer, que somos nós esses pontos. Se ele não pode atingir o Altíssimo, ele vai atingir no ponto mais sensível dele, que sou eu, que é você. Então, ele vai trabalhar na vida das pessoas para que esse evangelho, quando ela chegue a alguém, essa pessoa não a aceite e não compreenda. Então, ele batalhando para chegar no Deus que é todo-poderoso, que ele sabe que tem mais poder que ele, então ele vai pegar nas laterais, digamos assim. Ele vai atingir a todos nós. Isso é que fica aquela responsabilidade de a gente ter que passar essa mensagem para as pessoas, ter que ajudar essas pessoas a verem a transformação que ocorreu na nossa vida, para que essa transformação também seja desejo de outras vidas. Esse é o principal motivo, é a principal importância da gente pregar o Evangelho. É o incentivo de saber que como a minha vida melhorou, como a de Rony melhorou, como a sua melhorou, as pessoas possam ver, eu quero essa vida para mim. Eu quero ser transformado assim. Eu quero servir a esse Deus que, mesmo passando por dificuldades, eu sei que eu vou ter alguém que é maior que eu e vai estar no controle de todas as coisas. Verdade. E você falando aí das nossas decisões, do quanto foi benéfico para a minha vida e creio para a vida de vocês também, eu tenho autoridade para dizer que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, foi essa, de seguir a Jesus. Todas as batalhas virão, isso é inevitável enquanto nós vivermos aqui nessa terra. Mas toda batalha com Cristo, você se comportará de uma maneira, e sem Cristo de outra totalmente diferente. Toda batalha com Cristo, você já é um vencedor. Então pode ter certeza que você não lutará sozinho, mas para isso você precisa entregar a sua vida a esse Jesus, a esse Deus que pode todas as coisas e pode transformar também a sua vida. Falando um pouquinho desse Jesus, que é o centro da Bíblia, ele realizou várias coisas aqui na terra, vários milagres, mas nós sabemos que ele não realizou com a divindade dele. Ele realizou com uma ferramenta muito poderosa, que é a oração.
Ele tinha uma intimidade muito grande com esse Deus, com o Pai dele. E sobre isso, Rony, qual era esse segredo para ele ser tão efetivo, tão objetivo nas suas realizações enquanto ele passou por aqui? Foi importante tu falar que Jesus, quando passou por aqui, ele fez muitos milagres, né? Então fez cego ver, fez aleijados andar, fez mudos falar. Só que o real, a principal objetivo de Cristo não era os milagres em si, mas o que estava por trás dele, que era o quê? A salvação daquela pessoa. Então Jesus, ele sempre tinha um intuito, tudo o que ele fazia era olhando para o ser humano para salvá-lo. E tem um texto aqui que eu gostaria que os irmãos aí em casa abrissem suas Bíblias, que é no livro de Lucas, capítulo 3. Eu vou dar um tempinho aí para vocês abrir. Lucas, capítulo 3. E a gente vai ler 2 versos onde mostra qual a ferramenta que Jesus usava para poder realizar esses milagres, já que você frisou muito bem que ele não usou sua divindade. Ele tinha poder por si só para fazer tudo aquilo, mas o poder não vinha dele, sim de Deus. E primeiro eu vou ler o verso de Lucas capítulo 3, onde mostra o que acontece quando nós oramos. Eu achei muito forte esse verso e comecei a meditar um pouco sobre ele. E veja o que acontece quando nós nos ajoelhamos e oramos. Lucas capítulo 3 e o versículo 21, que fala do batismo de Jesus, diz assim, ó: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Vê que coisa maravilhosa. Ou seja, quando Jesus orou, o céu se abriu. Então, ele nos deixou um exemplo que, quando nós oramos, o céu se abre. E ao nosso auxílio, Deus envia anjos para atender ao nosso pedido. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a oração, o poder da oração, a gente tem que entender que não vem de nós. Nós oramos porque a bênção vem de Deus. O poder vem dele. A transformação vem dele. É como diz aqui nosso tema, é tudo por ele. Então, nós oramos, Jesus orava, mas ele não fez nenhuma cura, nenhum milagre por si. Ele fazia o milagre porque o céu se abriu. E Deus, o Pai, ele intercedia naquele momento e atendia ao pedido de Cristo. Aí quando a gente vai, então, como é que pode uma pessoa, Jesus, ele não ter, assim, ele não usar o seu poder, sua divindade e mesmo assim fazer tantas coisas, né? Aí quando a gente vem aqui para Lucas capítulo 5 e o versículo 16, ele diz assim, ó: Ele, que é Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e o quê? Orava. A oração de Jesus não era no momento da cura. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Então, o que é a oração na nossa vida? Quer dizer que agora eu vou orar e vai acontecer algo? Eu tenho que ter uma comunhão. Jesus, em nenhum momento, ele só orava no momento que precisava. Não, sempre que ele tinha um tempo ali que ele não estava fazendo o seu trabalho, a opção dele era se retirar e orar, né? Então a gente vê coisas maravilhosas através da oração. A gente vê homens, como eu citei aqui, Pedro, que não sabia ler, homem ignorante, e a própria sombra de Pedro curando. Mas foi porque Pedro tinha poder, porque a sombra dele tinha poder? Não, porque o poder vinha do alto e ele passou a ter uma vida de oração. Porque lá em Atos nós lemos que ele se reuniu ali e começou a orar. Então ele entendeu que a única forma dele vencer era através da oração. E isso é uma vida de oração. E não eu vou orar hoje, daqui a uma semana eu oro de novo. E vai sair, e vai ter poder, vai ter resultado dessa oração. Não, isso é uma coisa constante, né? E é uma oração, Jesus ele sempre fazia uma oração intercessória pelas pessoas e aí era atendido pelo céu. Verdade. E isso que Rony falou a respeito da oração, as realizações e a constante vida de oração, mesmo para você que ainda não tem uma vida ativa ou que parou de orar, você ainda tem chance de recomeçar. Eu sempre tenho o costume de dizer que o nosso limite é a morte. Enquanto você tiver vida, há graça para você, há graça para cada um de nós e nós podemos
reativar ou começar a nossa vida de oração, e só assim você vai ter poder de acordo com a vontade de Deus. Você comentou aí sobre um homem de extrema importância na Bíblia, que foi Pedro, um dos amigos de Jesus. E eu queria convidar vocês a abrirem aí a Bíblia. Já está aberto no livro de Lucas, agora no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22 e o verso 31 ao 34. Diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás o reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Essa foi uma conversa que Pedro teve com Jesus, e diante dessa conversa que Jesus teve com Pedro ali, um momento tenso, né, na vida deles, o que foi que Jesus fez, Tamires, por Pedro? E o que ele pode fazer por nós, na nossa vida hoje? Esse texto, quando você acabou de ler, e também no decorrer da lição, quando eu estudei, me chamou muita atenção uma parte que fala que, mesmo Jesus falando que Pedro passaria por um momento difícil, um momento tenso, né? E mesmo assim, Pedro relata que não importa, eu vou morrer por ti, eu vou preso, enfim. Eu acredito que quando Pedro falou aquilo, o seu coração estava sincero com aqueles argumentos. Ele realmente acreditava que o que ele tinha era suficiente para passar pela morte, pela prisão e tudo que viesse. Mas Jesus conhecia Pedro mais que o próprio Pedro. Jesus via além do coração de Pedro. Ele via que quando as coisas apertassem, quando realmente ficasse difícil, ele via que Pedro, em algum momento, ia dar para trás. Pedro ia negá-lo. Então, acho que muitas vezes isso pode acontecer com a gente. Por muitas situações, a gente acha que, porque estamos vindo à igreja, temos uma comunhão bacana em casa e sentimos até bem aquela presença de Deus. Entretanto, naquele momento, a gente julga que, não, eu estou pronto. Eu estou pronto para enfrentar o que vier, pode vir a morte, pode vir as tentações. Eu estou pronto porque eu estou com Deus. Isso, com certeza, é eficaz, sim. Entretanto, Jesus, ele conhece muito mais do que nós mesmos. Ele olha para mim e me conhece muito mais do que eu mesma. Então, a questão da gente buscar diariamente entra nesse parâmetro. Porque quanto mais a gente busca, mais próximo a gente fica. E coisas sensíveis, pontos sensíveis em nós são aguçados. Coisas que eu olhava, que eu sentia que não, isso aqui é detalhe, não importa. Eu começo a ver aquilo ali com a maior importância, porque Deus, ele vai dar a sensibilidade para que eu possa me regir para o momento certo. E onde é que entra a oração, né? Depois desse contexto todinho da história de Pedro. A oração foi interessante nesse ponto, porque Jesus orou por Pedro nominalmente. Jesus intercedeu somente por Pedro. Ele focou e disse, não, eu vou orar por ele, porque eu sei que ele precisa. Eu sei que daqui a um tempo, momentos depois, Pedro vai precisar desse meu momento. Então, eu vou orar por ele. Até hoje, Jesus ainda ora por nós. Ele intercede por nós perante o Pai. E quão privilegiados somos por isso. Imagina só o próprio Filho de Deus intercedendo por mim e por você, que somos meros pecadores. Naquele momento, com certeza, Pedro ele negou a Cristo. Mas momentos depois, ele viu o seu erro e isso fez com que ele não desistisse da jornada. Com certeza, a oração de Jesus naquele momento deu fé para que Pedro, mesmo naquele momento que ele negou o Cristo, logo após, ele pudesse se erguer e passar por tudo que ainda ele havia de passar. Aí é que está a importância da gente orar pelas pessoas nominalmente. Eu pegar o seu nome e orar por você de uma maneira direta. Não de uma maneira geral, mas sim focar pontos.
É interessante, foi assim que Jesus fez por Pedro, que faz por nós, e tem um resultado, com toda certeza, muito positivo. É verdade. Jesus nos dá uma atenção especial a cada um. Foi isso que ele fez com Pedro, né? Ele nos trata de forma individual. Ele se inclina para ouvir cada pessoa existente desde a fundação do mundo. Ele tem essa característica. Nós temos uma preocupação muito grande também com relação às famílias. Preocupação da destruição das famílias. E uma dessas famílias que eu quero comentar com vocês agora é essa que nós estamos aqui agora. É a família cristã, é a igreja, que tantas pessoas se preocuparam ao longo do tempo, perderam suas vidas, e mesmo assim nós permanecemos firmes até hoje. E tem uma pessoa também que tem a preocupação com a igreja de Deus, que era Paulo. Eu queria abrir com vocês um verso, lá em Efésios, no capítulo 1. Queria pedir para que Rony lesse esse verso, capítulo 1, verso 15 ao 21. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. Paulo aí teve uma preocupação, como já falamos aqui, com o povo de Deus. Quais foram os pedidos que fez Paulo, através de sua oração, com relação à igreja dos Efésios? Paulo, ele primeiro orou para que as pessoas alcançassem o poder do Espírito, para que o Espírito Santo os desse discernimento, né? Quando nós somos novos conversos, nós não temos ideia do que vamos enfrentar. Então, nós precisamos ter a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu. Só que uma coisa me chamou a atenção nessa história aí, nessa oração de Paulo. Além de ser da intercessão dele pela igreja, que é algo que nós devemos fazer também em nossas orações, sempre lembrarmos da igreja, porque à medida que nós entregamos a vida a Cristo, nós passamos a ser alvo do inimigo. Então todos nós estamos sujeitos a receber o ataque dele, e quanto mais unidos nós estivermos em oração, mais fortes nós ficamos. Então, além dele interceder pela igreja e ter a preocupação de que a igreja seguisse um caminho certo, ele faz menção de Cristo. Então ele lembra aos Efésios que Cristo morreu, e pelo poder de Deus ele foi ressuscitado e está lá intercedendo por nós. E é muito interessante quando ele diz assim: ele está acima de todo principado e toda potestade. Ou seja, Cristo ele está acima de todos, de tudo e de todos. Então ele está lá em cima, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, primeiro, a preocupação dele em interceder pela igreja, esse é o primeiro ponto. E segundo, a intercessão, a lembrança que ele faz aos Efésios de o porquê eles estão ali. Então, essa é uma coisa que nós não devemos esquecer, é o porquê estamos aqui. Nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos no Cristo, que ele está voltando para nos buscar, né? E assim, a oração intercessória ela tem um poder incrível. Eu me lembro do testemunho de Gabriel, que ele disse que os anjos do mal levou ele a uma casa para matar as pessoas que estavam naquela casa. Só que quando ele chegou lá, ele viu que os anjos do mal, ele parou e começou a recuar. E ele ficou sem entender e perguntou o porquê eles estão recuando. E ele disse: quem está lá em cima.
E lá em cima tinha um anjo de Deus, em cima daquela casa. Porque ali era uma casa de missionários que estavam orando naquele momento por aquela família. E aquilo perturbou muito ele, que ele disse, como é que eu estou aqui com tantos anjos? Estou aqui com tantas pessoas, tantos anjos poderosos, e eles estão correndo com medo de um. Então veja o poder da intercessão. Apenas um anjo pode acabar com toda investida do mal. Então foi isso que Paulo fez nessa oração. Primeiro, para que o povo tenha discernimento, que é isso que nós precisamos, como igreja, como cristão. E segundo, para a gente nunca esquecer que nós estamos aqui porque alguém morreu por nós. E ele está prestes a vir para nos salvar. Verdade. Paulo teve algumas atitudes interessantes com relação ao povo de Deus, à igreja de Deus, a seus amigos. E ele trouxe esperança, felicidade para essas pessoas. Nós, Tamires, o que nós podemos fazer para levarmos também esperança e felicidade para as pessoas que estão lá fora? A mesma tática que Paulo usou naquela época ainda é aplicada tantas décadas depois, tantos séculos depois. Da mesma forma com que Paulo orou por essas pessoas, nós podemos hoje continuar orando pelas pessoas e pela nossa igreja. Eu acho interessante que nos versos, né, que Paulo vai falando e descrevendo como o Rony estava falando, pelo que ele orava pelas pessoas, para o derramamento do Espírito. É interessante que nas palavras de Paulo, nos versos, você percebe a oratória de Paulo, principalmente na sua leitura, você sente um amor vindo de Paulo, uma empatia pelas pessoas. Então, eu acho que o realmente pode trazer esperança para as pessoas no dia de hoje é essa mesma atitude que Paulo teve na época. Sabe? Ele chegou para aquelas pessoas e disse, eu estou orando por vocês para isso, isso e isso. Ele não citou só apenas a oração, ele citou os pontos a qual ele abordava. Quão prazeroso é quando alguém chega para você e diz, eu estou orando por você, Rony. Eu estou orando para que Deus te ajude a passar por esse momento aqui que você está enfrentando. Eu estou orando para que Deus abençoe esse momento que você está passando. Então, a maneira com que Paulo chegou para a igreja de Éfeso e falou para eles tudo o que eles precisavam ouvir, eu estou orando para que vocês tenham fé, para que vocês continuem nessa caminhada firmes e fortes. Então, isso fez com que as pessoas sentissem o amor de Paulo e, principalmente, o amor de Deus por Paulo. Nós podemos ser esse canal de bênçãos para tais pessoas nos nossos dias também. Então, a maneira com que Paulo orou pelas pessoas, que nós podemos também orar nos dias de hoje, com amor, com empatia e sempre trabalhando da melhor forma, não só lá fora, mas também na nossa igreja. Ô Tamires, a gente percebe assim a importância do testemunho, né? Porque para aquelas pessoas, Paulo era o líder espiritual delas. Então, veja como soa diferente quando sai da boca de Paulo ele diz, eu estou orando por você. Por isso que a gente temos nosso testemunho ele tem que ser dado lá fora. Porque é muito bom quando uma pessoa, às vezes eu estou na farmácia e o pessoal manda uma mensagem, ore por mim. Olha que coisa maravilhosa, não porque eu sou bom, mas porque a pessoa enxergou alguma coisa de Cristo em mim. E ele diz assim, pronto, teve um dia que uma menina lá do Recife, colega minha que trabalhou comigo, disse, meu primo sofreu um acidente e eu pensei em tu para orar por ele. Rapaz, eu me arrepiei na hora. Disse, como é que a pessoa está lá? Ela trabalhou comigo. Então, em algum momento daquele período que a gente trabalhou, ela viu algo diferente em mim. Não porque eu mereço, nem porque eu sou bom, que eu não sou. Eu não presto para nada. Mas porque Cristo, em algum momento, eu pude testemunhar dele para ela. Ela disse, eita, eu conheço alguém que pode orar e a oração dele chegar ao céu e o céu interceder pelo meu primo. Então, veja que eu fico imaginando quão confortáveis ficou os Efésios sabendo que Paulo estava orando por eles. Então, veja, e outro detalhe, Paulo era um homem de oração. E eles entendiam isso. Porque não basta só você orar, você tem que ter uma comunhão, né? Como é que eu vou pedir algo a alguém que eu não tenho intimidade, né? Às vezes a gente está aqui falando assim, no nosso convívio mesmo, às vezes você tem intimidade com uma pessoa, às vezes você fica meio assim, né? Teve um dia que eu ia precisar de antes, eu morrendo de vergonha, mas pedi. Mas você fica morrendo de vergonha porque 20 anos nós nos conhecemos, então você vê. Então imagina uma pessoa que eu não conheço. Então, e para que essa pessoa me atenda, ela tem que me conhecer também, né?
Então eu preciso me aproximar de Cristo, eu preciso ter uma vida de oração, para que as pessoas entendam que quando a gente ora e intercede, em nenhum momento sai poder da gente. E é a forma deles entenderem, oxê, eles oraram e alguém escutou. Então eu vou pegar esse exemplo para alguém me escutar também e passar a orar. Esse ponto que tu tocou, Rony, me fez lembrar uma coisa. Eu acho que é uma sensação que a maioria com certeza já deve ter passado, mas é uma sensação muito boa que vale a pena relembrar. Quando a gente ora por uma pessoa, né? Um exemplo, eu oro por sua vida. Um ponto que está você passando na sua vida, que eu sei que está difícil, e eu estou orando por você. E a partir das orações, depois de um momento ali de muita oração, eu percebo que aquele problema vai tornando resolução. Então, o beneficiário não é só quem recebe a oração, quem ora também, porque você vê que você foi canal de bênção para outra vida. Você vê que, mesmo sendo tão imperfeito, não prestando para nada, não é isso? Você foi capaz de transmitir algo bom para alguém. E a sua oração, a sua ferramenta de guerra, foi possível utilizá-la para ajudar a vida de alguém. Isso é muito, muito interessante, porque você pode estar do outro lado do mundo, mas a oração faz com que você cuide da pessoa o mais distante que ela puder estiver. A gente tem esse poder de cuidar dela mesmo de longe. É verdade. Eu tive uma experiência com alguém intercedendo por mim. E essa intercessão dela, naquele momento, salvou minha vida. Eu, antes de me converter, antes conhece minha história, a gente já tinha tido alguns estudos, e eu saí para beber, lá pro lado de Sanharó. Aí fui beber e na moto, né? E quando eu vinha, passei o dia todinho bebendo, e quando eu vinha de noite, eu vinha bêbado. E vinha até pelo acostamento da pista. E teve um momento ali que o óculos escuro que eu estava assim na blusa caiu no chão. E eu fui fazer a volta na pista para pegar. Só que eu estava muito bêbado, eu não conseguia segurar a moto. Quando eu fiz a volta na pista, o guidão fechou demais. Então eu não pude acelerar e eu caí. E quando eu caí, eu fiquei embaixo da moto e não tinha como eu sair debaixo dela, porque eu não tinha forças. Eu estava com um amigo meu mais bêbado que eu atrás. Ele ficou só olhando e ele estava tão bêbado que ele não teve assim, um raciocínio de dizer, eu vou puxar a Rony. E assim, naquele momento, eu vi os carros vindo, e um amigo meu de longe, que estava na frente assim, veio correndo, um colega meu no tempo veio correndo, tira a Rony daí, do nada, algo aconteceu que eu consegui sair, não sei como. Eu consegui sair debaixo da moto e bater o carro na moto. Inclusive, quando eu levei a moto para o concerto, o pessoal ficou dizendo lá, onde é o velório desse cara? A moto foi destruída. E quando eu cheguei em casa, minha mãe disse que naquele momento do acidente, ela disse até a horinha certa, ela estava lá na igreja, porque eu tinha passado o dia fora, ela estava na igreja pedindo para que meu anjo me protegesse. Vê que coisa forte, né? Então, o poder da oração intercessória na vida de outras pessoas. E foi a partir dali que eu despertei porque Deus tinha algo melhor para mim. Ou seja, Deus, independente do que esteja acontecendo hoje no mundo, Deus ainda se preocupa com cada um de nós. Ele nos protege, cuida da gente. Nós temos esse privilégio. E para encerrarmos aqui nossa lição, eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês. Na verdade, um comentário que eu queria que vocês fizessem, porque a Bíblia ela fala que a salvação ela é individual. Cada um que tenha suas comunhões com Deus, que tenha sua amizade, que criem vínculos com o nosso Deus, para que nós possamos ter essa grandiosa, maravilhosa bênção que é a salvação. Pois esse é o nosso propósito aqui nessa terra, e levar também o máximo de pessoas a ganharem essa bênção, essa graça de Deus. Se é individual a salvação, se é individual, vai ficar como uma pergunta retórica, mas eu queria que vocês comentassem. É realmente necessário a oração intercessória? Eu gostaria até de indicar um livro da nossa igreja para os irmãos que estão nos escutando. É um livro bem pequenininho, ele tem 9 capítulos, mas é um livro poderoso, de um ex-satanista da nossa igreja, que é O Poder da Oração. Se você vê os relatos que ele dá das orações intercessórias, por exemplo, uma delas ele disse que estava na UTI, e ali na UTI tinha várias pessoas também com ele. E ele conseguia ainda escutar os demônios lá falando e sorrindo, porque vendo aquela situação ali.
E ele também, à beira da morte, qual é o normal da gente fazer? Seria orar por nós, para que Deus nos tirasse daquela situação. Então, o que é que ele faz naquele momento? Ele começa a orar e interceder pelos outros que estavam lá, pelas pessoas. Ele ficou indignado porque, num momento tão difícil, ele percebeu que os anjos maus estavam rindo daquela desgraça toda, né? E ele começou a interceder e orar. E ele disse que começou a se levantar um por um, sair da UTI e melhorar. E ele também acabou saindo. Então, é um livro extraordinário. Então, eu queria ler o que a lição nos diz sobre isso, Anderson. Ela diz assim, respondendo essa pergunta. Quando oramos pelos outros, tornamos-nos um canal da bênção de Deus para eles. Ele derrama o rio da água da vida do trono do céu através de nós para essas pessoas. O exército de Satanás treme ao som de uma fervorosa intercessão. E a irmã White diz assim, o poder da oração com esta palavra, ela diz assim, Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. A oração nos conecta com a fonte do poder divino na luta por homens e mulheres perdidos. Veja que texto forte. Satanás, ele não quer que em nenhum momento nós oremos, intercedemos por alguém. Porque quando nós fazemos isso, ele não só teme, mas ele treme diante do poder do Eterno. E através disso, nós podemos alcançar as bênçãos para homens e mulheres pecadoras. Amém. E eu queria finalizar dizendo o seguinte para cada um de vocês. Lutas, guerras, obstáculos, nós sempre teremos aqui nessa terra. Mas já falei para vocês que com Cristo nós seremos mais do que vencedores. Nós não estamos sozinhos. Eu seria hipócrita se eu falasse para você que uma vez que você aceita a Cristo, aceita a graça de Cristo, você será totalmente pleno em felicidade e os problemas não virão. Isso não irá acontecer. Mas eu quero ler um texto para você entender o que é que lhe espera a partir do momento em que você aceita Cristo como seu Salvador e entrega a sua vida em oração, em jejum, no estudo da Palavra de Deus. Está lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o que lhe espera são as maravilhas que Deus está preparando para cada um de vocês nas mansões celestiais. Então, que Deus abençoe vocês, tenham um restante de sábado abençoado na presença do nosso Senhor Jesus. Eu oro por vocês, estamos orando por cada um de vocês e entregando a vida de vocês nas mãos de Deus. Que Deus os abençoe. Eu quero convidar a Tamires para que faça a oração final e entregue nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Então vamos orar nesse momento. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais um dia de vida. Mesmo em meio a tanta dificuldade, a uma pandemia, a doenças terríveis, a situações financeiras muitas vezes também muito complicadas, Tu tens nos sustentado com a Tua destra fiel. Tu tens sido Deus acima de todas as coisas e cuidador e mantenedor de nossas vidas. É por isso que estamos aqui, para Te render um louvor, um culto em adoração a Ti como forma de agradecimento. Seja também com essas pessoas que estão em casa. Bem sabemos que não podemos ainda nos reunir todos juntos para Te adorar em coletividade, mas bem sabemos que em cada casa também há uma igreja, há uma adoração, há um culto em agradecimento a Ti. É isso que Te pedimos, ó Pai. Que através de uma simples oração Tu possa ir de encontro com cada pessoa, com cada família e cuidar em cada ponto que cada um precisa. Tu sabes das nossas necessidades, dos nossos problemas e inquietações. Acalma o nosso coração, tira de nós a ansiedade e tudo que deixa tudo mais difícil para conseguirmos viver a cada dia em plenitude do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nossas vidas, atua a Tua santa graça a cada dia que se renova em nosso viver e nos faz ver e acreditar a cada dia que só Tu tens o poder da vida eterna sobre nós.
É tudo isso que já te pedimos e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Eu fiquei aqui emocionado ali no banco, né? O Rony falando uma parte do testemunho dele. Você vê o agir de Deus, né? Na vida dele. Só deu tempo mesmo, só tirar a moto para poder o carro, assim, aconteceu um acidente que ele poderia ter sido com ele. Eu fiquei imaginando ali a cena na hora, né? Mas Deus, o anjo protetor dele estava com ele ali, como a mãe dele estava orando por ele, e protegeu ele e salvou ele daquilo, porque ele tinha um propósito, que era pregar o amor de Deus para todo mundo, né? E meditem na letra dessa canção, para vocês refletirem na sua casa aí o poder de Deus. Que Deus seja louvado. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória,
da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém, Senhor. Olá você que nos acompanha através do YouTube, é um prazer tê-lo conosco. Nós estamos finalizando hoje a Semana de Oração Jovem, que foi uma bênção. E desde já eu peço que você compartilhe este link, compartilhe coisas boas, compartilhe esperança com seus vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho, de faculdade, da escola. Enfim, e se porventura alguém não puder assistir a essa mensagem hoje, não tem problema, ela vai ficar salva no nosso canal, então se inscreva no canal da igreja e compartilhe esperança. De antemão, eu queria dizer a você que nós não estamos acostumados com esse tipo de transmissão. Foi a pandemia que nos forçou a isso. Então, eu peço a você perdão por qualquer falha técnica que porventura venha acontecer em relação a som, imagem, a nossa falta de desenvoltura para com as câmeras. O importante é que a mensagem não pode parar, seja na pandemia, numa guerra, na fome, na perseguição. A pregação do Evangelho só vai parar quando não houver mais oportunidade de salvação. Eu queria que você fechasse os olhos para que pudéssemos falar com o nosso Deus. Bom Deus, obrigado por nos proporcionar um meio para levar a Tua mensagem até cada pessoa que nos acompanha pela internet. Que o Teu Santo Espírito possa fazer com que cada pessoa se concentre na mensagem e que nada no mundo nos distraia nesse momento. Nos ilumina e fala conosco pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Para mim é um desafio falar com os jovens, porque os nossos jovens de hoje, eles estão com a mente tão excitada e agitada devido àquilo que eles contemplam diariamente ao longo de suas vidas. Maratonas na Netflix, noites mal dormidas, alimentação errada, amizades erradas, influências negativas, músicas impróprias, bebedeiras. Então, tudo isso começa a moldar a mente do jovem, de modo que ele passa a associar tudo aquilo que tem relação com a igreja, com Bíblia e com Cristo, com uma coisa antiquada e sem graça. É por isso que é difícil pregar para o jovem de hoje. E é por isso que você vê os pastores jovens hoje em dia fazendo malabarismos no púlpito para que essa agitação possa se conectar com a agitação da mente dos nossos jovens. E por mais que eles neguem, tudo aquilo que eles contemplam, de fato molda a sua mente. Quer ver um exemplo? Ao assistir um jogo de futebol, crianças,
Quando termina um jogo, o que é que elas fazem? Querem jogar bola e aí começa. Eu sou Neymar. Não, Neymar sou eu. Eu disse primeiro. Tá bom, então eu sou Ronaldinho Gaúcho. No outro cenário, ao terminar um filme de luta, um filme de heróis, eles querem brincar. Eu sou o Thor. Tá bom, então você é o Homem de Ferro. Então, tudo o que nós contemplamos molda a nossa mente, não há como negar. Você que é mãe, você que é pai, sabe que seu filho, ele, para que possa ir para a escola, ele quer uma bolsa do Felipe Neto e do Lucas Neto. Por quê? Porque ele assiste àquilo. Mas o mais importante não é o modo como o pregador fala, e sim o modo como estará o coração daqueles que recebem a mensagem. A semana é dos jovens, mas a mensagem é para todos. E quando eu comecei a meditar no tema central da Semana Jovem, que fala sobre reencontro, eu comecei a pensar em coisas que nós perdemos muito antes de termos nascido e que um dia poderemos reencontrar. É isso aí, você perdeu coisas muito antes de ter nascido, mas um dia você pode reencontrar. Que tipo de coisa? Imortalidade. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando foram criados, eles foram criados para serem imortais. Mas quando o pecado entrou no mundo, eles passaram a ser mortais. É por isso que a dor do luto é uma dor difícil de enfrentar, porque o ser humano não foi feito para morrer. Então nós perdemos a nossa imortalidade. O que mais perdemos? Inteligência. Espera aí, como assim? Quer dizer que o ser humano agora não é mais inteligente? O ser humano inventou a luz, o telefone, o avião, Isaac Newton, Graham Bell, Thomas Edison. O ser humano é, de fato, inteligente. Mas quando comparada com a inteligência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a nossa inteligência é muito finita e limitada. Então nós perdemos também inteligência. Nós perdemos saúde. Se existem remédios hoje, é porque nós perdemos saúde. E estamos atravessando uma fase de pandemia que assola o mundo inteiro. Porque a saúde nós perdemos. Nós perdemos pessoas queridas, familiares, amigos. Talvez você perdeu os seus pais e sabe como é forte a dor. Talvez você que é pai perdeu o seu filho. A dor nesse caso é pior ainda, porque a cronologia foi invertida. E talvez você olhe para aquele cômodo da sua casa e você não encontre mais aquela pessoa que um dia ali estava. Talvez você não escute mais o tom de voz, não sinta mais o abraço. Isso porque nós perdemos pessoas queridas. Nós perdemos também a nossa casa. Espera aí, como assim? Eu tenho minha casa aqui. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, no finalzinho da Bíblia, versículo 20. Se você que está em casa não sabe abrir a Bíblia, não tem problema. No começo, vá lá no índice, Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, a nossa casa está nos céus. E se a nossa casa está nos céus, ela não está aqui. Então nós perdemos também a nossa casa. Vocês percebem quantas coisas nós perdemos muito antes de termos nascido? Agora, por que será
que nós perdemos tudo isso. Abra sua Bíblia mais uma vez. Agora no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Isaías capítulo 59. Versículo 2, fala o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Cria uma cortina que separa Deus do homem. E a maior prova disso, a maior prova, é quando Cristo esteve na cruz, porque naquele momento Deus se fez homem e assumiu o meu e o seu pecado. E tendo em vista que a combinação de homem mais pecado resulta em separação de Deus, Deus, quando se fez homem e assumiu o seu pecado, ele provou a separação do Pai. E a dor foi tão grande porque ele assumiu não só o meu pecado, mas também o seu pecado, o pecado de sua família, de toda a humanidade. A dor foi tão grande que Cristo não sentiu nenhuma sombra da presença do Pai, ao ponto de bradar: Pai, por que me desamparaste? Então, já que nós perdemos tudo isso que eu mencionei, porque os nossos pecados nos separam de Deus, se nós quisermos então recuperarmos tudo isso, se nós quisermos então ter um reencontro com tudo isso que eu mencionei, nós temos que ter um reencontro com Deus. Este é o ponto dessa mensagem. Fazer você entender que, tendo um encontro com Deus, tudo aquilo que você perdeu, você também irá reencontrar. E para que possamos ter um reencontro com Deus, nós temos que iniciar agora uma viagem. O destino é o céu. Só que essa viagem começa aqui na terra e agora. Eu queria compartilhar com vocês a história de uma viagem que aconteceu durante a pandemia. E essa viagem vai nos trazer lições para que possamos enfrentar a nossa viagem rumo ao céu. Quando a pandemia se espalhou por toda a Europa, muitas pessoas ficaram ilhadas em outros países, sem poder voltar para casa, porque as fronteiras haviam fechado. E uma delas foi um argentino de 47 anos de idade, chamado Juan Manuel Balesteiro. Juan estava em Portugal. Juan tinha comprado um barco, um pequeno veleiro, com cerca de 9 metros de comprimento. Ele era surfista, navegador, ele gostava do mar. E aquele barquinho era a sua casa. E ele estava distante mais ou menos 10.000 quilômetros da Argentina, sua terra natal, onde lá se encontravam sua família e sua casa de verdade. Seus pais, seus irmãos. E quando Juan descobre que as fronteiras foram fechadas, ele começa a pensar no pior. Ele pensa que talvez nunca mais possa ver a sua família. Ele pensa que talvez nunca mais possa voltar para casa. E Juan decide então, sozinho, num pequeno barco, com ferramentas limitadas, atravessar o Atlântico para chegar em casa. Juan traçou o seguinte plano: navegar pela costa europeia, para chegar na costa africana, desembarcar no porto de Cabo Verde, para encher seus tambores com combustível, para o caso de uma emergência, caso os ventos parassem de soprar, Juan poderia abastecer os motores e seguir em frente. Porém, quando Juan se aproximou da costa africana, um barco da polícia o interceptou e o proibiu de desembarcar. Ei, quem é você? Não, aqui não pode desembarcar.
Então Juan não pôde comprar o combustível e decidiu seguir então sua viagem sem ele. Pouco depois que Juan se afastou da costa africana, ele começou a ser perseguido agora por piratas do mar. E Juan era um homem que tinha experiência em navegação e percebeu que aquela perseguição à noite era estranha, mas ele seguiu viagem. Não desistiu. Até que conseguiu se afastar daquela perseguição. Mas quando a viagem de Juan completa 25 dias, quando ele se encontrava numa distância mais ou menos equidistante, tanto da América como da África, os ventos silenciaram. E aquilo que Juan mais temia aconteceu. Seu barco parou. E como ele não tinha conseguido comprar o combustível, ele não tinha o que fazer senão esperar. E Juan espera um dia, 2, 3 e nada. O vento continua sem soprar. Juan tinha algumas garrafas de bebida no seu barco e ele começa agora a beber. Ele percebe sua fragilidade, percebe que abaixo dele a profundidade é de cerca de 5.000 metros e que ele está sozinho agora no meio do Atlântico e começa a beber. Só que Juan percebe que quanto mais ele bebia, o álcool fazia com que ele tivesse cada vez mais pensamentos negativos. Se passou uma semana e nada. A comida e água potável eram limitadas. Juan começou a perder a sua sanidade mental. Até que lembrou-se que numa pequena gaveta do seu barco tinha um Pai Nosso. E lembrou-se Juan, então, da fé. E começou a orar. 10 dias após o barco ter parado, os ventos sopram novamente. E Juan continua sua viagem. Mas quando a viagem completa 48 dias, uma onda de cerca de 4 a 6 metros de altura derruba o barco de Juan. Felizmente, ele se encontrava já próximo ao Brasil e conseguiu recuperar a peça que foi danificada. E continuou sua viagem. E exatos 82 dias após o dia que ele partiu no dia 24 de março e chegou na Argentina em meados de junho. 82 dias no mar e ele conseguiu chegar em casa. Essa história é fantástica porque não trata-se de uma aventura para quebrar recordes. Não trata-se de uma aventura assistida pela tecnologia, com apoio de patrocínio. Foi sim uma aventura perigosa, mas porque o objetivo de Juan era reencontrar aquilo que ele mais amava, que era a sua família e a sua casa. Eu queria dizer a você que a viagem que nós temos que fazer até o céu é muito mais longa e mais difícil do que a viagem de Juan. Isso porque nós não sabemos em qual sentido devemos zarpar. Nós somos o barco, você é o barco, mas você não sabe nem navegar e nem qual sentido. E para que possamos saber qual o sentido da viagem, nós temos que primeiro entender qual o sentido da vida. E muitas pessoas hoje no mundo, muitos jovens principalmente, não fazem a menor ideia de qual o sentido da vida. Eu queria dizer a você, jovem, que o sentido da vida, ele não está nas ideias de Freud, de Nietzsche, de filósofos da atualidade, de youtubers famosos. Ele não está naquilo que os seus amigos dizem para você.
E, principalmente, o sentido da vida não é você quem decide. E uma das principais armadilhas do diabo é fazer com que você pense que você manda na sua vida. E que o sentido da vida é relativo. Se te faz bem, tudo bem. Porém, eu nunca esqueço que um pastor disse uma vez, ele disse que a maior loucura e burrice do ser humano é dizer, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. A maior loucura do ser humano é não estar no céu, uma vez que foi feito para estar lá. Essa pandemia, quando chegar ao fim, ela vai trazer reflexões e reações opostas nas pessoas. O foco da reflexão será a brevidade e fragilidade da vida. Muitos dirão, a pandemia nos mostrou que a vida é muito curta e a vida é muito frágil. E através dessa reflexão, poucas pessoas irão perceber que uma vida curta não vale a pena quando comparada com uma vida eterna ao lado de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas, influenciadas pela mídia essa que muitas vezes está na palma de sua mão, influenciadas por amizades, por filósofos, muitas pessoas vão entender erroneamente que a brevidade da vida os obriga a aproveitar a vida o máximo que puderem, do jeito que quiserem, curtindo tudo aquilo que o mundo pode oferecer, justamente porque a vida é curta. Existe uma frase popular que diz: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Quando você ouvir isso novamente, corrija. Diga, não, a voz do povo é a voz do povo, e a voz de Deus é a voz de Deus. Uma outra frase muito conhecida, e talvez você não conheça, é a que fala o seguinte: o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo o faça. Agora é interessante perceber que as pessoas que te influenciam para essa segunda opção, as pessoas que te influenciam para decidir na sua vida o que é certo e o que é errado, infelizmente essas pessoas não te contam a segunda parte da história. Isso porque muitas delas também foram enganadas. Quem fizer a segunda escolha, ou seja, quem decidir guiar a sua própria vida, não terá um reencontro com tudo aquilo que perdeu, principalmente com Deus. Pelo contrário, terá o mesmo e terrível destino daquele que foi o causador de toda separação. O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Mas, então, qual o sentido? Que sentido é esse, então, que nós devemos navegar para que possamos, enfim, chegar ao céu? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 14. Versículos 5 e 6. João 14, verso 5, diz o seguinte: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, Tomé perguntou: Senhor, qual o caminho? Qual o sentido? Que caminho devemos seguir para chegar ao céu? O verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho.
Ele disse que ninguém vai se encontrar com o Pai senão por Ele. Ele disse que ninguém vai se reencontrar com a sua imortalidade senão através dele. Ninguém vai se reencontrar com saúde perfeita senão por Ele. Ninguém vai se reencontrar com inteligência senão por Ele. Ninguém vai encontrar seus parentes que já se foram se não for através dele. Ele é o caminho. Talvez você esteja sendo perseguido porque decidiu seguir essa viagem rumo ao céu. E talvez você nem decidiu seguir viagem porque sabe que se começar, vai ser perseguido. Muitas vezes pelas pessoas de casa. Mas lembre-se de Juan. Juan foi perseguido. E mesmo assim, ele seguiu viagem, até o ponto que a perseguição se afastou dele. Resistia ao diabo e o diabo fugirá de vós. Mas talvez eu fale com alguém, então, que se encontre numa situação um pouco mais delicada. Talvez alguém se encontre no meio do caminho. Os ventos pararam de soprar. E você tem a sensação de que não vai chegar a lugar nenhum. Talvez a sua bronca principal, o seu problema, seja financeiro. Seja no relacionamento, na escola. Talvez algum jovem que nos acompanha agora esteja sofrendo abusos em casa. Talvez alguém esteja trancado no quarto com depressão e pense em suicídio. Mas lembrem-se que nesses momentos, o barco da sua vida, quem pode dirigir é você ou Cristo? Se você dirigir, o fracasso é certo. Você vai fraquejar, vai desistir, desanimar e, infelizmente, morrer no meio do caminho. Ou talvez não saia nem do início. Mas se o piloto, se quem dirigir a sua vida for Cristo, Ele tem o poder sobre os perseguidores, sobre os ventos e sobre o mar. E você chegará são e salvo na sua casa e vai reencontrar tudo aquilo que você perdeu, sem a cortina chamada pecado, que hoje separa você de Deus. Juan viajou com ferramentas limitadas, então não se preocupe com a situação na qual você se encontra agora. Não se preocupe com a sua condição financeira, com a sua condição acadêmica. Não se preocupe com os pecados que você comete hoje. Não se preocupe com os seus vícios. Porque, de acordo com Filipenses 1, verso 6, aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la. Até quando? Até quando Cristo voltar. Se Deus te chamou, Deus te capacita. Juan, ele foi recebido na Argentina com festa, e boa parte da imprensa o aguardava ansiosa. E depois da sua primeira entrevista, no fim da entrevista, Juan falou o seguinte: o que aprendi nesta viagem é continuar, perseverar em meu objetivo, não enfraquecer minha convicção, pensar positivo e ter muita fé. Não devemos desistir. A hora mais escura é sempre antes do amanhecer. Juan conseguiu chegar em casa. Ele conseguiu reencontrar aquilo que ele mais amava, porque ele manteve fixo em sua mente o objetivo desse reencontro. E porque na hora mais decisiva, Juan lembrou-se da fé. E como diz a Bíblia, o choro pode até durar uma noite. A perseguição pode vir, diversos problemas, de diferentes naturezas, mas a alegria vem de manhã. Eu queria finalizar essa mensagem de hoje
com uma frase. Se você não conseguiu absorver nada do que aqui foi dito, não se esqueça disso que eu vou dizer agora. Decida você agora, onde estiver, decida agora, iniciar uma viagem rumo ao céu, para que através de Cristo você possa recuperar tudo aquilo que é seu e que lhe foi tirado pelo pecado. Eu vou repetir. Decida você agora iniciar uma viagem rumo ao céu, para que através de Cristo você possa recuperar tudo aquilo que é seu e que lhe foi tirado pelo pecado. Esta semana jovem, ela não foi preparada em vão. Não foi em vão que as pessoas que participaram dela se prepararam. Não foi em vão que te enviaram um link, que te convidaram. Então eu desejo que essa mensagem não seja vã para você. Se ela for vã, você apenas perdeu tempo. Mas se ela não for, você pode decidir agora se unir a este grupo, iniciarmos uma viagem rumo ao céu, e lá você poderá encontrar tudo aquilo que você perdeu. Pessoas, saúde, inteligência e principalmente a nossa casa e Deus. Se você não sabe estudar a Bíblia, mas se interessou pelo que aqui você aprendeu, nos procure. Nos procure via Instagram, venha aqui na igreja. Deixe um comentário no YouTube. Porque a Bíblia estará aqui para lhe ajudar e para esclarecer todo e qualquer erro. A viagem não será fácil. Mas assim como Juan foi recebido com festa na Argentina, existe uma festa que está sendo preparada para nos receber no céu. E para que assim que chegarmos lá, possamos enfim dizer: estamos em casa. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Bom Deus, eu sei que não é fácil fazer com que as pessoas ouçam a Tua palavra, mas o Teu Santo Espírito é poderoso e pode fazer com que cada coração pare um pouquinho para se alimentar daquilo que vem do alto. Sabemos que muitos jovens hoje estão sendo marionetes, manipuladas pela mídia e pelos amigos. Que esses jovens possam então ter percebido agora qual o verdadeiro sentido da vida, e que possamos juntos aumentar cada vez mais esse grupo, para que possamos chegar ao céu em família, todos juntos. Abençoa cada família que assistiu essa mensagem e a semana de oração. Abençoa cada pessoa que enviou o link pregando o Evangelho. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a tomar uma decisão agora, porque talvez amanhã seja tarde demais. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Estamos chegando hoje ao final da nossa Semana Jovem e eu queria agradecer, em nome da equipe jovem, a todos aqueles que participaram, que se disponibilizaram para estar aqui todas as noites, para que a obra do nosso Deus pudesse ser feita. O inimigo ele trabalhou muito essa semana para que tudo isso não acontecesse, mas Deus trabalhou em dobro e nós agradecemos muito a Ele por Ele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui e louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu queria agradecer a todas as pessoas que pregaram, que fizeram a escola sabatina, que cantaram, e agradecer por estarem dispostos
e terem a disponibilidade. E também agradecer aos sonoplastas, André e Renzo, que estavam aqui todas as noites, e eu aperrei muito eles, e eles tiveram muito trabalho. Eu queria agradecer muito a eles. Que Deus abençoe a vida de todos e que nós possamos ter em mente que estamos em um momento difícil, mas que a obra de Deus não pode parar. A missão é nossa e que a glória seja sempre dele. Amém. Então, agora eu queria fazer uma oração para a gente encerrar a nossa Semana Jovem. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos por mais um dia, o último dia da nossa semana. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos porque desde o começo o Senhor cuidou de tudo. Nós sabemos que essa ideia não nasceu no coração de homens, mas nasceu no teu coração. E nós te agradecemos porque essa semana, eu não sei quem, mas eu tenho certeza que vidas foram alcançadas e salvas através da tua palavra, através do teu querer. Então, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais abençoar todas as lives que venham ser feitas, que possam ser feitas todos os dias igrejas nas casas, porque o inimigo conseguiu fechar a tua casa, mas o Senhor fez muitas casas, muitas igrejas em várias casas. Então, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos continuar fazendo a tua obra, que seja a tua missão e que seja do teu jeito, do teu tempo, para que tudo seja feito de acordo com a tua maravilhosa vontade. Fica conosco, nos dá a tua paz, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.